Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 5 minutos. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que é 19, é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo do seu vídeo. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que você aponta para este QR Code. E aí aparece na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Rodrigo da Farmadic solicita à Coab revisão do índice de reajuste aplicado nos contratos de moradia do Jardim Rosalina. Vereador Marcelo da Farmácia apresenta projeto para combater o câncer de pele nas escolas de Campinas. Atenção, estudantes! O quadro De Olho na Educação aborda como as atualidades podem aparecer nas provas dos vestibulares e do Enem. E no esporte, Guarani é derrotado pelo Goiás fora de casa. Ponte Preta vence a segunda seguida e se afasta da zona de rebaixamento. E a gente começa esta edição falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer mudar de área, confira agora as vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Campinas tem vagas para ajudante de eletricista, atendente de lanchonete, auxiliar de contabilidade, auxiliar de costura, carpinteiro de obras, conferente de serviços bancários, costureira de máquinas industriais, costureira em geral, cozinheiro geral, desenhista projetista de moldes, desenhista técnico-mecânico, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de manutenção, encarregado de obras e instalações, garçom, lavador de veículos, mestre de obras, motorista de caminhão, operador de máquina de dobrar chapas, operador de máquinas de eletroerosão, operador de máquinas agrícolas, operador de motosserra, operador de teleatendimento ativo, pedreiro, pintor de edifícios, professor de informática, serralheiro, torneiro mecânico, tratorista operador de roçadeira. Mais informações os interessados encontram no site do Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Lembrando que nesta segunda-feira, 196 vagas estão disponíveis no site cepat.campinas.sp.gov.br. A Amina Abreu está aqui nos nossos estúdios e a gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, naquela nossa atualização diária dos casos da Covid-19 sobre o nosso país. Depois, Estado de São Paulo, região metropolitana e a situação da cidade de Campinas. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até este domingo, o país somava 20.364.099 casos da Covid-19. São 13.957 casos nas últimas 24 horas. E são 569.058 óbitos devido à doença. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.168.493 casos da Covid-19 e 142.588 óbitos. Vamos falar agora da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Na nossa região, 362.166 casos confirmados até a última atualização dos municípios. Campinas, até a última sexta-feira, tinha 131.399 casos. Lembrando que hoje está marcada para 13h uma live com o prefeito atualizando os dados e falando dos próximos passos da cidade em relação ao enfrentamento à Covid-19.
Indaiatuba tem 30.508 casos, Sumaré 29.713, Americana 26.247, Hortolândia 23.537, Santa Bárbara do Oeste 22.900, Paulínia 15.318, Itatiba 14.201, Valinhos 14.001 e agora municípios da RMC com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, na sequência, aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira e os únicos municípios com menos de 5 mil casos da Covid-19 na RMC são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. Lembrando que na cidade de Campinas, de acordo com esta última atualização, 413 casos a mais, o que mostra que a doença continua circulando pela cidade. Quando a gente fala nos óbitos na RMC devido à Covid, são 10.558 mortes confirmadas. Campinas, até a última sexta-feira, tinha 4.195 óbitos devido à doença. Sumaré, 947, Americana 811, Santa Bárbara do Oeste 787, Indaiatuba 744, Hortolândia 687, Valinhos 373, Itatiba 305, Paulínia 288, Nova Odessa 226, na sequência Montemor com 208 e municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid são Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e os únicos com menos de 100 óbitos são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. 3 óbitos foram registrados na cidade de Campinas, um homem e 2 mulheres. Um homem de 48 anos, uma mulher de 75 anos que tinha comorbidades e uma outra mulher de 88 anos que não tinha comorbidades. Mina Abreu, taxa de ocupação de leitos na cidade de Campinas permanece acima dos 70%. Sim, a gente enfatiza que no estado de São Paulo, de acordo com os dados do governo estadual, neste domingo era a ocupação de 43,6%. Mas de acordo com o último levantamento de Campinas, que foi na última sexta-feira, dos 315 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, 230 estavam ocupados, o que significa 73,02%. Ou seja, Campinas fechou a semana. A gente teve, Gabriel, aquela queda de 74, 76, 78, então a gente ainda está na faixa dos 70%, não conseguimos baixar. Vamos ver esse pronunciamento hoje do prefeito, mas olha, de acordo com esse levantamento, dos 136 leitos disponíveis no SUS municipal, 95 estavam ocupados, 45 leitos no SUS estadual, 33 estavam ocupados. Lembrando que na última semana o governo estadual desmobilizou a AME, né? O AME, que é o Ambulatório de Especialidades Médicas para o atendimento da Covid, ou seja, agora continuam outros atendimentos. E na rede particular, dos 134 leitos disponíveis, 102 estavam ocupados. No estado de São Paulo, neste domingo, 8.464 pacientes estavam internados, dos quais 4.306 em UTIs. Agora vamos falar da vacinação? Vamos lá. Olha, nós temos aqui os dados do primeiro dia D. Na verdade, Campinas já teve vários dias D. E no estado de São Paulo todo, dia 16 de agosto, foi o dia D da segunda dose. Ou seja, a gente teve aquele dia D da primeira, nos sábados, e aí as pessoas estavam marcadas porque o objetivo era que todos os adultos, né, os maiores de 18 anos, conseguissem essa segunda dose nesse grande mutirão que foi realizado em todo o estado. E em Campinas, nós tivemos, olha, 21.222 pessoas que completaram a imunização, além de 234 pessoas que foram imunizadas com a segunda dose. A gente lembra que várias pessoas já tinham feito o agendamento para esta data. E também a prefeitura abriu para aqueles que não tinham conseguido, na verdade, ter a segunda dose, fazer essa imunização
no sábado. De acordo com o levantamento, a maior parte do público foi formada por maiores de 45 anos, portadores de comorbidades que tomaram a primeira dose no dia 22 de maio. Vamos dar uma olhadinha agora no site vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando que na sexta-feira nós tivemos uma nova abertura de agenda, mas no sábado de manhã a Prefeitura já avisou, as 20 mil doses acabaram. É esse agendamento para a primeira dose. Certo. Nós estamos ainda nesse público, lembrando que a partir dessa semana também, através daquela parceria com as empresas e parcerias inclusive com as pessoas, com as instituições, a Unicamp, Gabriel, começa nessa semana a fazer a imunização de funcionários e estudantes que não foram imunizados ainda. É aquela parceria com as instituições de ensino, e a Unicamp, a gente sabe que é a maior universidade aqui da cidade de Campinas, passa essa semana também a fazer essa imunização, seguindo todo o calendário vacinal do estado de São Paulo, e aí vai fazer esse agendamento lá do pessoal no local de trabalho. A Unicamp que tem um planejamento da volta às atividades presenciais e também da volta às aulas presenciais. Nós precisamos acelerar neste calendário de vacinação. Nós temos os números aqui, né, da segunda dose, ainda muito aquém. A diferença para a primeira dose ainda é muito grande. E a gente lembra, para ficar imunizado contra a forma mais grave da doença, 20 dias após a segunda dose, não chegamos nem na metade aqui na cidade de Campinas. Então, é necessário, quanto antes, este número aumentar das pessoas imunizadas na nossa cidade. Lembrando que aqui nós não temos os números do dia D, então o site ainda não está atualizado com os números do dia D, que aí a gente vai avançar um pouquinho mais com essas mais de 21 mil doses. Operação Aglomera Zero em Campinas. Porque, olha, gente, a gente tem a liberação de diversas atividades, mas ainda não está permitida a aglomeração. Por isso, a Guarda Municipal e juntamente com agentes da Vigilância Sanitária e também da CETEC fazem ainda algumas operações justamente para dispersar a aglomeração e também fiscalizando estabelecimentos. E neste fim de semana, olha, 2.651 pessoas foram dispersadas nessas ações que aconteceram entre a noite de sábado e domingo. Nós tivemos ainda a fiscalização em 257 estabelecimentos, dos quais 25 foram lacrados ou fechados. Esse ainda é um balanço parcial, porque a gente não tem do final de domingo para a madrugada de segunda-feira. Lembrando que essas operações sempre acontecem a partir de 00:01 às 4h59 da manhã, que é ainda dentro para averiguar a questão das medidas sanitárias contra a transmissão da Covid-19. Menabreu, a gente sabe que a pandemia da Covid-19 tem muitos impactos para os comerciantes, empresários que não conseguiram fazer o pagamento dos impostos. Tem alternativa? Olha, tem sim. Esse é para o microempreendedor que está com as taxas com o governo federal atrasadas. E ele que está com esse dia aí, tem até o dia 31 para colocar tudo na ponta do lápis e atualizar. Mas como há muitas dúvidas, como há muita gente que não sabe como fazer, a Casa do Empreendedor, que fica no CEPAT em Campinas, está fazendo esse atendimento para auxiliar quem está em atraso. E o Michel Amorim foi conferir como é este serviço. A Casa do Empreendedor, que funciona dentro do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, está orientando os microempreendedores que precisam se regularizar junto à Receita Federal. O prazo para quitar os débitos vai até o dia 31 de agosto. Hoje a pessoa que tem alguma pendência no seu CNPJ, seja por não ter pago os encargos mensais ou por não ter feito a declaração anual de faturamento, ela pode vir procurar pelo CEPAT, pela Casa do Empreendedor, e aqui ela tem todas as orientações. Inicialmente, eles vão fazer o parcelamento, porque é necessário o parcelamento para, após isso, fazer a declaração anual de faturamento. Quem não se regularizar pode sofrer penalidades, como deixar de ser segurado pelo INSS, perdendo benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade.
Outra consequência é o cancelamento do CNPJ, dificultando a obtenção de financiamentos e empréstimos. Devido à pandemia, a inadimplência, né, a nível não só municipal, mas federal, cresceu muito, né? E devido a isso, Campinas está aí com 63%, é o último número que temos, né, de inadimplentes de MEI em Campinas. A Ana Paula é microempreendedora individual há 10 anos e está no ramo de marmitarias. Para ela, o atendimento presencial ajudou muito. Eu fui tentar imprimir as guias para pagamento, mas o site não estava me permitindo, né? Porque jogaram para o segundo semestre. Então eu resolvi vir aqui porque me possibilitou a facilidade de imprimir aqui, né? Me surpreendeu, né? Porque toda vez que eu vim aqui eu nunca saí insatisfeita. Sempre eu consegui resolver meus problemas. É muito bom. Através do agendamento é feito o atendimento aqui, né? Só via agendamento. E também pode procurar os postos do Sebrae, tá? O Sebrae também oferece esse serviço, então pode procurar o serviço do Sebrae que eles também ajudam a orientar nesse processo. Minabreu, hora da gente falar sobre o transporte aqui da cidade de Campinas, porque tem faixa exclusiva para ônibus. Começou já hoje de manhã, na verdade, a faixa exclusiva para o transporte público ali na Avenida Júlio de Mesquita, no Cambuí, próxima à Prefeitura Municipal, a sede da Prefeitura. A ação acontece com a faixa exclusiva entre a rua Irmãos Berrenbach e a Avenida Benjamin Constant. São 600 metros de faixa exclusiva que funcionam das 6 às 8 da manhã e depois das 4 da tarde às 7 da noite, onde ali do lado direito apenas os veículos de transporte público e táxi estão liberados para circular. A medida visa aí dar agilidade à circulação e parada de pessoas, né, e também dos veículos que utilizam ali o transporte público. Então, fique atento, você motorista, lembrando que os carros comuns, os veículos comuns, podem ser multados se nesses horários que eu falei, das 6 às 8 da manhã e das 4 às 7 da noite, forem flagrados veiculando justamente nessa faixa preferencial. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, porque nós tivemos uma reinauguração de praça. Isso, foi do Centro de Lazer Epifânio Silva, na Vila Padre Anchieta, que foi reformado pela Prefeitura, que entregou as obras em agosto de 2018. Agora, foi construída uma pista de caminhada, campo de futebol de areia com alambrado, quadra poliesportiva, pista de skate e playground. A nossa reportagem esteve na reinauguração, que representa também a atuação da Câmara Municipal quando faz as indicações de melhorias. O Centro de Lazer Epifânio Silva, na Vila Padre Anchieta, está de cara nova. Conta agora com uma pista de caminhada, campo de futebol, quadra poliesportiva, academia ao ar livre e 30 postes de luz. Pois é, e agora essa parte da praça aqui, ó, tá ainda mais bonita. Conta com uma passarela que tem 12 metros de comprimento, isso sem contar a arborização. O local ficou muito mais verde. E o presidente da Câmara Municipal de Campinas se emociona, porque a praça leva o nome do pai dele. Primeiro, para mim, foi um presente, né, por levar o nome do meu pai. Foi feito através de decreto pelo então prefeito de Campinas, João Donizete, que fez a primeira fase dessa praça. E agora estamos inaugurando a segunda fase. Então, para mim, é de extrema importância, já que leva o nome do meu pai, uma pessoa maravilhosa, que me ensinou a ser homem e me deu tantos conselhos. Eu não gosto de falar muito, porque eu sou muito família e sou muito emotivo, mas meu pai é uma pessoa que ajudou muita gente e essa homenagem vem coroar por aquilo que ele representou para a comunidade e que ele representa para a minha família. É uma praça muito bonita, linda, né, que estamos inaugurando hoje, juntamente com o prefeito Dário Saad e a maioria
dos vereadores que estão aqui prestigiando esse evento. Os vereadores que compareceram destacaram a luta do atual presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Zé Carlos. Uma frase, como a gente já sabe, o nosso vereador, o presidente da Câmara, Zé Carlos, sempre cuidou muito bem da nossa Vila Padre Anchieta. Está aqui essa homenagem ao pai dele, mais do que justa, homenagem merecida. E o Zé está de parabéns por cuidar do bairro do jeito que ele cuida. Eu acho que é um exemplo para todos nós, a ser seguido por nós, colegas de Câmara, cuidar da sua região, porque eu não tenho dúvida que se cada vereador fizer o que o nosso amigo faz aqui na Anchieta, a cidade vai estar muito bem representada pelo nosso vereador. Eu quero dizer o seguinte, o vereador Zé Carlos conquistou a presidência da Câmara, vários mandatos, é um homem de realizações. Eu tenho certeza que se ele olhar para trás, ao longo dos mandatos, tem muitas realizações, obras e conquistas que enchem o coração dele de alegria e o seu peito de orgulho. Mas nenhuma delas supera essa de inaugurar o Centro de Lazer Epifânio Silva em homenagem ao seu pai, que vai eternizar a memória do seu pai, que o criou, que o educou e que o ajudou a ser o homem e o vereador que é isso. Eu fico feliz de poder compartilhar esse momento com o amigo e presidente Zé Carlos por essa... E é uma melhoria para o bairro, né? Bom, esse local aqui é igual eu disse, né? Se você pegar e tirar uma foto hoje, praticamente se tornou um cartão postal aqui do distrito. Então muitas pessoas, muitas famílias vêm frequentar este local. O Zé Carlos tem uma história muito grande aqui na Vila Padre Anchieta. E foi através dele, nos mandatos passados, que ele começou a trazer essa restauração desde o governo do Jonas. Hoje, o nosso prefeito Dário vai fazer essa entrega desse espaço. E é um espaço onde, eu terminei de dizer, é um cartão postal para o distrito. Então, parabéns à administração, parabéns ao presidente da Câmara aí, por ter terminado esse trabalho. E nós aqui, que somos moradores, e eu também comerciante aqui do distrito Nova Aparecida e do Padre Anchieta, nós ficamos muito felizes e alegres por ter um espaço desse daqui para a gente poder estar aí frequentando com a nossa família e com toda a comunidade. Eu quero dar os parabéns aqui, principalmente ao líder dessa região aqui, o Zé Carlos, que sempre, há muitos anos atrás, já vem desenvolvendo esse trabalho em busca de melhorias para a região. E essa parceria entre o Legislativo e o Executivo dá nisso, a população feliz, todos felizes. Essa reinauguração da praça aqui, eu falo aqui que é um sonho do vereador Zé Carlos, o presidente da nossa casa. Ele, como cuida desse espaço aqui do Padre Anchieta, como cuida da casa dele, eu falo assim, né? Ele tem um carinho muito grande para essa área, ao longo do tempo. Quem conheceu essa área e viu essa área anteriormente e vê ela agora, vai falar que é um bosque, não é nenhuma praça, pelo lindo que ficou. Então, essa praça aqui hoje recebendo o nome do Epifânio Silva, que é o pai dele, é uma honra para ele, através de um decreto, é uma honra para ele. Eu creio que ele está muito feliz hoje nesse dia. É uma praça muito importante para a região da Padre Anchieta e é uma homenagem ao pai do vereador e presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, senhor Epifânio Silva. É uma justa homenagem, uma pessoa maravilhosa que pertenceu a essa região, que lutou muito e hoje tem o orgulho de ver o seu filho no 5º mandato como vereador. Um vereador combatente, um vereador que trabalha para a população desta região e a população de Campinas. E com certeza será uma grande festa de inauguração, onde será entregue para a população uma área de lazer maravilhosa, um lugar muito bonito, todo gramado, academia da melhor idade, campo de futebol, pista de skate e outras coisas que vai beneficiar a questão da qualidade de vida, do lazer para toda essa região. Vou cumprimentar o prefeito Dário Saad, que não mediu esforços no sentido de trazer essa melhoria para a região do Padre Anchieta, que é uma região populosa, uma região onde moram trabalhadores que ajudam a construir a cidade de Campinas, e que nós temos um representante aqui na região que se dedica dioturnamente, que é o vereador Zé Carlos, que é o atual presidente da Câmara Municipal, e eu tenho acompanhado, porque eu sou vereador, estou no meu 4º mandato, o empenho com o vereador Zé Carlos, o carinho, o amor que ele tem
por essa região. Queria, primeiramente, agradecer ao prefeito Dário Saad por ter atendido o pedido aqui do vereador da Câmara Municipal, que foi o Zé Carlos, que iniciou, inclusive leva o nome aí do pai dele, uma homenagem feita na gestão passada, através de um decreto do prefeito. E é legal quando os pedidos, as indicações do Legislativo, ela se torna o que nós estamos vivendo aqui hoje, a realidade, Então tudo começa, eu queria dizer para os moradores que tudo começa através de uma demanda. Toda demanda ela se transforma numa atividade legislativa, às vezes uma indicação, como houve aqui, e estar em uma inauguração sempre é bom, A inauguração ela traz alegria, traz esperança, traz motivação, e o espaço de lazer como esse, na periferia de Campinas, é muito bem-vindo para a retomada aí da pandemia, o pessoal ter agora um espaço agradável, iluminado e seguro. Parabenizar a todos os envolvidos por essa importante obra da Prefeitura Municipal de Campinas, especialmente os funcionários técnicos, todos, diretores, engenheiros da Secretaria de Serviços Públicos. Eu já fui morador deste bairro do Vila Padre Anchieta e conheci toda essa estrutura, e quando nós chegamos agora, ficamos muito admirados pela qualidade do trabalho e pelo que está sendo entregue à cidade, ao bairro de Campinas, um trabalho do vereador Zé Carlos e uma homenagem ao seu pai, senhor Epifânio Silva, que traz grande qualidade a toda a população aqui da Vila Padre Anchieta. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, destaca as melhorias no local. Bem, essa é uma parte remanescente da parte maior da Praça Epifânio Silva. Esta área aqui, de 40 mil metros, não foi urbanizada nos anos anteriores. E o prefeito Dário Saad, então, atendendo uma solicitação do vereador Zé Carlos, determinou a urbanização desta área, que inclui passeios para caminhada, iluminação, academia, playground, um novo paisagismo. Foram plantadas aqui centenas de árvores, palmeiras, Fizemos uma passarela sobre o córrego para integrar os dois lados do bairro. A prefeitura entregou as obras em agosto de 2018 e agora, portanto, a segunda fase foi concluída. O prefeito Dário Saad se mostra satisfeito porque a praça valoriza, sobretudo, o meio ambiente. Olha, são 40 mil metros de área de lazer, área de plantio de árvores, pista de caminhada, academia de terceira idade, iluminação, que vai trazer mais qualidade de vida aqui para o Padre Anchieta. Não só como opção de área de lazer, mas também como área de plantio de árvore, área verde, nesse momento que a gente precisa proteger o meio ambiente. Lembrando que o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, é autor das indicações que fez daquele local que era conhecido como Buracão em Praça. E desde 2018 tem feito indicações pedindo melhorias naquele espaço. Inclusive, em abril deste ano, ele é autor de uma indicação que pediu a colocação e a troca de lâmpadas lá na praça, entre outras melhorias. É a utilização das ferramentas legislativas que nós tanto falamos aqui no Notícias do Legislativo, que são aí feitas como uma sinalização ao Executivo do que precisa ser feito na cidade. E olha só, na quarta reunião ordinária, a nossa equipe conversou com o vereador Rodrigo da Farmadic, que enviou um ofício à Coab pedindo aí que seja revisto um termo de reajuste. Acompanhe. O vereador Rodrigo da Farmadic encaminhou um ofício para a Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab, solicitando a revisão do índice de reajuste aplicado nos contratos para os moradores do Jardim Rosalina. Eu, assim como os moradores do Jardim Rosalina, fui surpreendido com a notícia de um aumento no valor das prestações do qual os moradores pagam para a Coab sobre o terreno do qual eles ocuparam, e hoje é um bairro que hoje tem toda a infraestrutura e passa um processo de regularização. E parte desse processo de regularização eram os moradores que são ocupantes daquele bairro fazer o seu termo de compromisso para pagamento das suas casas, dos seus terrenos nos quais eles construíram as suas residências.
residências. O parlamentar explicou que o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, acertado entre as partes, registrou alta de 37% no acumulado de 12 meses, considerando o período de maio de 2020 a maio de 2021. Isso causou um desequilíbrio no contrato muito grande, até porque nos últimos anos o IGPM era utilizado porque era um índice que tinha um certo controle, não tinha uma discrepância muito grande. E aí tem causado de fato para aquelas famílias de baixa renda, famílias que têm outros compromissos, ainda mais agora nesse contexto de pandemia, uma dificuldade financeira muito grande. O Jardim Rosalina fica na região sudoeste de Campinas. O vereador Rodrigo da Farmadic justificou no ofício enviado à Coab que as famílias deste bairro estão pagando mensalidades com aumento de até 45%. Tem famílias que fizeram seus contratos de parcelamento de acordo com as suas condições financeiras de até 20 anos. Imagina se for utilizado o IGPM ao longo dos próximos 20 anos e continuar nesse mesmo contexto de aumento, isso tem um aumento exponencial que vai ficar inviável o pagamento. Por isso eu protocolei esse ofício ao presidente Arli, o presidente da Coab, para que reveja isso contratualmente, esse índice, inclusive retroaja, faça para retroagir esse aumento. Gabriel, a gente continua falando sobre os projetos que foram protocolados aqui na Câmara de Campinas. Tem um de prevenção ao câncer de pele. Este é de autoria do vereador Marcelo da Farmácia, que acredita que é preciso falar sobre o tema desde a infância. A reportagem é de Mariana Meira. O projeto de lei do vereador Marcelo da Farmácia cria o programa Prevenção ao Câncer de Pele, o Brilho da Infância. Ele é previsto como uma atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil e fundamental 1 e 2, na rede de ensino municipal e particular de Campinas. Esse projeto é um projeto da infância e da juventude que a gente está fazendo e vamos colocamos eles em pauta. E assim, tem que pegar desde a infância até o primeiro, segundo, até o 8º ano da escola, para poder as crianças estar sabendo tratar, passar protetor, a se cuidar. Então é um projeto que assim, é novo para a gente, mas eu já estou estudando ele faz tempo. De todos os diagnósticos de câncer no Brasil, o de pele responde a 33%, segundo o INCA. São cerca de 185 mil novos casos por ano. A exposição à radiação solar, muitas vezes prolongada e sem proteção, propicia o surgimento da doença, cuja prevenção pode começar desde cedo com acesso à informação. Segundo o projeto, o programa prevê palestras aos professores das escolas para alertar sobre os riscos da exposição solar. Elas deverão ser ministradas por entidades representativas da classe médica de dermatologia, oficialmente reconhecidas pela Associação Médica Brasileira e por profissionais da área devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina. Com esses conhecimentos, o texto garante um vínculo entre a escola e os pais para promover a prevenção à doença ainda na infância. Se você não cuidar desde pequeno, não der um rumo para as crianças, saber como é que funciona, quando tiver grande, tá que nem a gente não usava nada, nem sabia o que era protetor. Tá? Então, temos como cuidar hoje. Então, isso daí, se vier da escola, colocar o projeto em pauta nas escolas, desde o primeiro ano letivo até a 8ª série, ou até mais, com o apoio da prefeitura, com o apoio de todo mundo, não é difícil, é fácil, não é um projeto caro. Então, assim, vai melhorar muito daqui a anos. Isso seria muito legal para as crianças, para os netos, seria muito bom nas escolas. E a gente está subindo ele em pauta, provavelmente vai ser para vir para aprovação. E assim, vamos tentar com todas as forças que todo mundo nos apoie, escola, o poder público, a prefeitura, porque é uma coisa assim que precisa. Hoje o câncer de pele mata muita gente. O pessoal não liga, que acha que não é nada, mas a hora que vai ver, o negócio é complicado. Hora de Câmara nas ruas, porque o vereador Carmo Luiz solicitou a retomada das obras de reurbanização da Praça Vinícius de Moraes, no Jardim Eulina. Confira na reportagem de Michel Amorim.
O vereador Carmo Luiz protocolou a indicação 1117 deste ano, que pede à Prefeitura a retomada da obra de revitalização da Praça Vinícius de Moraes, no Jardim Eulina. Os trabalhos no local iniciaram no ano passado e ainda não foram entregues por causa da pandemia. Fizemos uma nova indicação para que as obras do Jardim Eulina fossem retomadas. E felizmente estamos aí acompanhando essa belíssima obra que vai revitalizar a Praça Vinícius de Moraes, trará maior qualidade de vida a todos os moradores aqui da região do Jardim Eulina, que eu tenho certeza que conta, né? Porque como era uma praça que estava praticamente abandonada, precisava desta revitalização, eu acredito que os moradores desta região agora terão aí mais um equipamento público. O vereador fez reuniões com o secretário de Serviços Públicos para que a praça seja entregue ainda este ano. Em função da pandemia, né, uma série de obras que estavam em andamento tiveram que diminuir o ritmo por conta de que o recurso da prefeitura passou a ter uma prioridade, que é o combate à pandemia. Então, não só essa, mas todas as obras tiveram uma certa redução de velocidade, né? Justamente para dar maior atenção à questão da saúde. Ela não parou, mas diminuiu o ritmo. O projeto da praça é completo e vai proporcionar muitos equipamentos. E, inclusive, nós localizamos uma nascente de água nessa área. E essa nascente, então, ela será agora destinada a um espelho d'água, um pequeno lago. Nós pretendemos, dentro de 2 meses, finalizar essa obra, que será entregue à população. Então, com essas 3 quadras, iluminação, paisagismo novo, pista de caminhada, lago com peixes, né? E dará ao Jardim Eulina aquele encanto, né? O presidente da ONG Sociedade Amigos do Bairro Jardim Eulina, que fica ao lado da praça, falou sobre a expectativa da inauguração. Não tinha nenhuma estrutura para a população, somente tinha um campo, entre aspas, um campo de futebol, ou seja, tinha algumas traves para o pessoal brincar. Então eu creio que com essa praça e com alguns projetos que o próprio posto de saúde utiliza a nossa sede, que é pequena, e a praça vai agregar muito, não somente para o esporte, mas também para alguns projetos que o posto de saúde desenvolve com a comunidade. Quando a obra terminar e a praça for entregue, ela vai beneficiar aproximadamente 15 mil moradores do Jardim Eulina. Nós poderemos, mais uma vez, trazer ou entregar maior qualidade de vida a todos os cidadãos da nossa cidade, da nossa querida cidade de Campinas. E hoje é dia da 5ª reunião ordinária, né, Mirna? Isso mesmo, logo mais, a partir das 6 horas da tarde, nós teremos a transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas e também a permissão para que as pessoas possam participar presencialmente. Lembrando que, devido à pandemia, o plenário pode receber até 35% da sua capacidade para aqueles que queiram participar de forma presencial. E agora a gente vai conferir qual é a pauta de hoje. A votação começa com a primeira discussão do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que altera a ementa e a redação da Lei 15.213 de 2016, que trata da obrigatoriedade da publicação via internet de informações sobre os plantões médicos da rede pública de saúde municipal. Em primeira discussão, será analisado o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que acresce parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º da Lei 14.352 de 2012, que trata da adequação das agências bancárias para o atendimento a deficientes visuais. O item 3 da pauta é o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a Lei Complementar 192 de 2018, que trata da desafetação diária de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo
para afetação ao uso especial, a fim de regularizar a instalação da Unidade de Saúde Mental CAPS Integração, que fica na Vila Castelo Branco. O item 4 é em turno único de discussão, um projeto de autoria do vereador Major Jaime, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Matheus Barbosa. O item 5 da pauta é o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que concede a mesma honraria a Regina Espina Sacomã. O item 6 é o projeto de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que também concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Admilson de Souza Santana. E, por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, que concede a mesma honraria a Lauro Votic. Esses, então, são os projetos. Lembrando que a gente tem ainda discussão de requerimentos, de moções, e a reunião começa às 6 horas da tarde com um período que é chamado de comunicado de vereadores, que é aquela 1h30 que o vereador pode, durante 5 minutos cada inscrito, fazer o uso da tribuna, ou se for pedido tempo de liderança, esse tempo passa para 10 minutos para o líder da bancada. Então, hoje, a partir das 6 horas da tarde, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Gabriel. Estaremos acompanhando, portanto, e tem também youtube.com/TV Câmara Campinas. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole, pelas notícias do Legislativo. Volta amanhã contando tudo pra gente? Isso, amanhã a gente faz um resumo do que foram aí essas discussões desta noite. Combinado, até lá. No Campeonato Brasileiro da Série B, no confronto direto pelo G4, o Guarani saiu derrotado de Goiânia. Já a Ponte Preta recebeu confiança aqui no Moisés Lucarelli e conseguiu a segunda vitória consecutiva. O Bugre entrou em campo primeiro, então vamos aos gols. Logo aos 14 minutos, a Podi cobrou lateral. Tabelou com o atacante Nicolas e cruzou. A bola passou por toda a área e na segunda trave, Aleph Manga completou para o fundo das redes. 1-0 Goiás. O Guarani tentou responder com Lucão do break de cabeça, mas o goleiro Tadeu estava em uma noite iluminada. Aos 37 da etapa final, cruzamento, Matheus Souza completou de primeira e parou mais uma vez em Tadeu. Só que na jogada seguinte, Aleph Manga cruzou. Gabriel Mesquita deu rebote e Nicolas, sem marcação, fácil, completou. 2-0. Nos acréscimos, Pablo cruzou e Júlio César descontou, mas ficou nisso. Goiás 2, Guarani 1. No sábado, a Ponte Preta desencantou. Recebeu confiança e logo aos 5 minutos, Moisés fez bela jogada. Driblou o zagueiro e chutou cruzado. Fecim chegou completando. 1-0 Macaca. Aos 9 minutos, Niltinho cruzou de pé na direita. E quem estava na segunda trave? Sempre ele, Fecim. Que tarde, 2-0 Ponte. Só que aos 39 minutos, João Paulo cobrou falta com maestria no ângulo e descontou 2-1. Na etapa final, aos 16 minutos, Moisés cruzou. A zaga rebateu. Fecim chegou antes e foi atropelado pelo zagueiro dentro da área. Pênalti que Moisés não desperdiçou, 3-1. Só que o Confiança tem João Paulo e de falta ele não desperdiça. Se bem que a barreira deu uma boa colaborada, 3-2. Nos acréscimos, Iago fez jogada pela esquerda e viu João Veras dentro da área, que só tocou na saída do goleiro. Final, Ponte Preta 4, Confiança 2. Pela ordem cronológica, a gente começa com o Guarani, que entrou em campo na sexta-feira. Esta derrota para o Goiás deixou o Bugre na 7ª colocação, só que a 1 ponto do G4. O Guarani tem 29 pontos, o Sampaio Correia, 4º colocado, tem 30. Então, o Guarani ainda está próximo do G4, se bem que tem 3 equipes na frente do Guarani, se quiser entrar neste grupo que conquista o acesso.
A próxima rodada, o Guarani entra em campo na quarta-feira, 7 horas da noite, contra o Botafogo, aqui no estádio Brinco de Ouro. Um duelo direto também, já que o Botafogo está logo atrás do Guarani na tabela de classificação com 1 ponto a menos. Então, partida difícil do Guarani, mas que tem todas as condições de vencer a equipe do Rio de Janeiro. E a Ponte Preta, segunda vitória consecutiva, deu um fôlego para se afastar da zona de rebaixamento, abriu 3 pontos de vantagem, está na 14ª colocação, tem 3 times entre a Ponte Preta e a zona de rebaixamento. A Macaca já joga amanhã, na terça-feira, 9h30 da noite, contra o Coritiba, fora de casa, duelo muito complicado, já que o Coritiba, neste momento, é o líder da competição. Amanhã a gente fala mais sobre este duelo da Ponte Preta e na quarta-feira a gente fala mais de Guarani e Botafogo. 11h50, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta nós vamos falar com você, estudante, viu? Você que está pensando em fazer o Enem, fazer vestibular, nós vamos falar sobre temas da atualidade que podem cair nesta prova. Tem ainda o nosso quadro Na Ponta do Lápis, falando hoje sobre orçamento familiar. Tem previsão do tempo para esta terça-feira. Será que a temperatura vai aumentando, vai esquentando em pleno inverno? Já, depois do intervalo. Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira. Já enviou a sua participação? Conversa aqui com a gente. O número do nosso WhatsApp 19 é o nosso DDD 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Hora de conversar com você, estudante, viu? Como as atualidades podem aparecer nas provas dos vestibulares e do Enem. Quais devem ser cobradas neste ano? Este é o tema, a partir de agora, de Olho na Educação. Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, hoje um assunto muito legal, a gente vai falar sobre atualidades. Você de casa, por exemplo, sabe o que cai nos vestibulares, no Enem a respeito de atualidade? Por isso, a gente está aqui com o professor Renato. Tudo bem, professor? Prazer em tê-lo conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Tudo ótimo, tudo bem por aí? Beleza. Então, como as atualidades caem no Enem e nos vestibulares, como se preparar para mandar bem nessas questões, professor? É boa pergunta, né? É um bom começo você começar entendendo como é o processo deles de captação das questões, né? É interessante entender que as atualidades não são questões do vestibular. As atualidades, elas são questionadas dentro das questões mais técnicas de outras matérias, dentro da geografia, dentro da matemática. Então, ela serve mais como um apoio teórico para dar embasamento para aquele conteúdo técnico que o aluno vem estudando ao longo dos seus 12, 13 anos de educação ou mais, né? E é curioso, né, professor, porque matemática, enfim, geografia, né, história, português, a gente sempre tem, né, o assunto, o conteúdo e tudo mais. Atualidade não, você tem que estar ligado no que está acontecendo, né? Então, assim, uma das formas, certamente, de estudar para a atualidade, imagino que seja acompanhando as principais informações, né? Seja através da televisão, do rádio, jornal, internet, né, professor? Não, isso mesmo, né? Eu gosto de ressaltar o papel de protagonismo do aluno, né? Porque, sim, de fato, você acompanha o noticiário com fontes e algum embasamento técnico-científico que vai pautar aquelas notícias. Você tem uma rotina para isso e mídia não é o que falta. Você tem tanto televisiva, jornal impresso e aí muito mais na internet, né? Você pode pegar um YouTube, Instagram, você vai ter fontes de notícias confiáveis e por aí o aluno vai encontrando o caminho dele, o que é melhor para ele, o que se encaixa melhor no estilo dele, para ele poder ir atrás dos noticiários e se atualizar. Mas eu costumo falar também de uma segunda possibilidade, que é o aluno
sendo protagonista, indo atrás daquilo que ele estudou teoricamente. Então, você vai pegar ali, eu estou estudando imunização, vacina, corra atrás de notícias que possam abordar esse assunto. Estou estudando migração, poxa, vá atrás. É um mecanismo muito básico no Google, você escrever um tópico de busca e colocar na aba notícias. É um caminho para o protagonismo do aluno se inteirar também sobre o que está acontecendo no mundo afora, né? Eu separei algumas coisas aqui, professor Renato, até porque o mundo está agitado, né? Olimpíadas, guerras, enfim, questões climáticas, a pandemia. Então, assim, o aluno que vai prestar Enem, vestibular, concurso público, cai atualidades, não é? Então, tem que estar atento com esse tipo de questão, né, professor? Com certeza, né? É importante, até foi bem colocado, né, que até concurso público cai, mas você, enquanto candidato, é importante conhecer o seu concurso. O Enem não é a mesma coisa que uma Unicamp ou que um outro concurso derivado. Por exemplo, para o aluno focado no Enem, é interessante pensar que as respostas, elas terminam de ser montadas, as perguntas, elas param de ser elaboradas em junho e julho. E aí, com isso, você tem um prazo, pelo menos, para você saber até onde você deveria focar os seus estudos. Não significa que você não deveria continuar acompanhando as atualidades. Muito porque é impossível, né? Você ter noção de tudo que está acontecendo no mundo, por mais informado que você seja. Agora, você ter uma ideia de que acontece até determinado prazo o que vai ser cobrado, já é um caminho para você se limitar. Outra dica que eu dou em relação a isso, justamente para não parar depois de junho, julho, quando vier alguma notícia depois disso, muitas vezes a notícia é um sequencial. Foi citado guerra. Uma guerra que está acontecendo, teve um míssil que caiu e essa notícia foi dada em agosto, em julho, mas muitas vezes ela é sequência do que vem acontecendo em junho, ano passado. Então, continua de olho nos noticiários, mesmo que a prova já tenha sido elaborada, porque aquela notícia pode ter referência a algo que aconteceu esse ano mesmo. Eu citei esse ponto aí de guerra, porque lembrei, por exemplo, de Israel e Palestina. Então, são coisas que certamente podem vir a cair no vestibular ou no Enem, né, professor? Pensando aí nos principais tópicos de atualidades, dando uma passada de... Claro, olha, eu lembro de uma questão da Unicamp que cobrou sobre migração pendular na Dinamarca. Isso é algo difícil de você alcançar e geralmente só com o seu arcabouço técnico, teórico, você consegue responder. Mas pensando nos principais temas, falando aqui um pouquinho sobre os principais temas, de fato, Olimpíadas, em geografia, que é a minha área, é muito comum, ano de Olimpíada cair fuso horário. Você tem eventos que aconteceram, um tufão que passou durante as Olimpíadas lá no Japão, que adiantou a prova de surf. Você citou ali, né, sobre guerra entre Israel e Palestina. Isso. Você tem ali atletas, argelino, um atleta paquistanês que se recusaram a lutar no judô contra um atleta judeu israelense, né? Então, você tem vários cenários aí que se apresentam. Apareceu demais fotografia do Iron Dome, aquele domo de ferro, aquele escudo de ferro que eles chamaram assim Israel, defendendo dos mísseis enviados pelo Hamas. A gente tem muita conjectura internacional acerca de Estados Unidos com a eleição, né, com a derrota do Donald Trump, a entrada do Biden, uma reconfiguração das preocupações ambientais e de quem se preocupa com isso. Você tem uma América do Sul que está explodindo em levantes populares, seja na Colômbia, no Chile, no Equador. A pandemia, que não só as questões biológicas, imunização, também reconfiguraram o mundo do trabalho. Então, Vladimir Putin dando jeitos de permanecer mais ainda no poder, se perpetuar no poder praticamente infinitamente, são alguns tópicos que me vêm à mente, me chamam a atenção aí que tem acontecido esse ano. E são, de fato, tópicos extremamente importantes. Agora, se você tivesse que dar uma dica para o pessoal que está em casa,
Você já citou aí que até as redes sociais, não é isso? Eu achei bem interessante o que você citou, professor, porque nas redes sociais certamente existem fontes seguras, mas tem que tomar cuidado com a tal das fake news, né, professor? Porque se o cara for estudar e não souber onde está entrando, pode, na verdade, ser um tiro no pé, né? O assunto fonte é muito importante, porque saber de onde vem a notícia é base da informação correta e coerente. Quando eu digo redes sociais, é que muitas vezes as próprias mídias, até mais tradicionais, elas têm as páginas delas no Instagram, elas têm no YouTube, mesmo não sendo uma rede social. É diferente do grupo da família do WhatsApp, né? E olha só, eu não estou nem querendo menosprezar o grupo da família do WhatsApp. Muitas vezes, nesse grupo da família, alguém vai trazer uma informação importante, mas abra o texto e saiba de onde tem essa informação. Grupo de família em época de eleição é complicado, hein, professor? Meu Deus do céu. É complicado até para as relações as relações humanas. Nossa, assim. Eu acho que eu saí de uns 2 grupos nessa época aí, porque não dá não, né? Não. Mas às vezes... mental. Mas brincadeiras à parte, né, pessoal? É o que o professor Renato, que é professor de geografia, está conversando conosco aqui na TV Câmara Campinas, falou. Muitas vezes, não é? É claro que muita gente manda coisa séria, notícia verdadeira e tudo mais, e isso não deixa de ser, logicamente, uma forma também de se preparar aí para encarar essas questões de atualidade, né, professor? Certo. Mas a principal dica de mídias sociais é um Instagram que você, na hora de seguir, siga aquilo que tem alguma procedência. E procedência não é a mesma coisa que opinião própria. A gente não pode atrelar a nossa opinião à procedência, seja ela qual for. A gente tem que saber o embasamento científico. E o principal é saber a fonte. Olha a notícia e depois veja a fonte. Vá pesquisar isso, vá pesquisar essa informação. A gente vive num mundo em que se eu quiser, eu escrevo qualquer coisa na internet, ela vai estar lá. Sem dúvida. Mas agora, qual é a base disso? É por isso que há meios confiáveis de você buscar essa informação, seja na própria internet, para saber se ela procede ou não. É verdade. Bom, professor, para a gente finalizar a entrevista, esse assunto é de fato muito importante, não é? Gostaria que você citasse, então, rapidamente, as principais orientações e dicas para o pessoal que vai prestar vestibular, vai prestar o Enem, e para se dar bem aí nessas questões que envolvem as atualidades. Perfeito. De novo, né, são apenas dicas, porque senão bastava assistir aqui essa entrevista e já era. Você está preparado, pronto, vai lá e acabou. Fazer, né? Então, a principal dica é: não basta essa entrevista e nem basta só a aula. Você precisa do seu protagonismo. O seu protagonismo é muito importante. Que você vá atrás das suas notícias e saiba que elas necessitam de um espaço de estudo tal qual matemática e física. Que você tem um horário rotineiro de ir atrás dessas informações. A rotina da informação, isso não é nem só para o vestibular, mas pensando que esse é o foco aqui do que a gente está falando. Pro dia a dia, ótimo. Né? Claro. Exatamente. Que seja o início do seu processo de compreensão do mundo, né? Então, tenha uma rotina e tenha protagonismo. Conheça o seu concurso. Saiba até quando que ele faz as questões, até quando vai cair, para você não se preocupar também em preencher o seu cérebro com informações que vão ser demasiadas. E outra coisa, de olho nas fontes. Já falei, vou repetir, de olho nas fontes seguras para que aquela informação tenha alguma veracidade. Guerras caem. Pandemia, com certeza vai cair. Óbvio. Meio ambiente, sempre. Olimpíadas também agora. Isso, exatamente. Tá bom então, professora. Muito obrigado por atender a gente, obrigado também ao pessoal da assessoria de imprensa aí, o Daniel de Camargo, né, conversando conosco mais uma vez aí. Muito obrigado pela entrevista, falando a respeito desse assunto importante. Valeu? Perfeito, eu que agradeço. Então tá bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade, sempre aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau.
Semana começando, hoje a nebulosidade está alta aqui em Campinas, mas não tem previsão de chuva. Para amanhã, sol durante todo o dia, tempo aberto, estável e faz calor, viu? Nós vamos sentir um pouco do verão em pleno inverno. Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela. Olha só, terça-feira, 17 de agosto, mínima de 17 graus. Então já é uma mínima alta para este inverno, no início da manhã e também à noite. E a máxima pode chegar aos 31 graus. Então a semana começando com muito calor aqui na cidade de Campinas. Hora do repórter Rubens Morelli trazer dicas de economia doméstica, controle financeiro no quadro Na Ponta do Lápis, que hoje aborda o orçamento familiar. Olá, muito bom ter você aqui conosco em mais um quadro Na Ponta do Lápis, na tela da TV Câmara Campinas. Olha, pagar as contas todos os meses é uma dificuldade, muitas vezes, para muitas famílias que não conseguem se unir nesse objetivo. Então, a gente vai tratar a respeito desse orçamento familiar no programa de hoje. Para isso, a gente convidou aqui o Vander Vicente, ele que é planejador financeiro pessoal, vai poder dar um parâmetro melhor a esse respeito. Obrigado pela presença, Vander. Para a gente começar, o que significa o orçamento familiar? Olá, tudo bem, Rubens? Tudo bem, telespectadores? Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante, que tem tanto impacto na vida das pessoas. Muita gente considera o orçamento familiar como um controle financeiro, mas eu considero mais do que isso. Eu costumo falar que o orçamento familiar ela é uma ferramenta que permite com que a pessoa tenha uma visão clara de toda a sua vida financeira e também tenha a possibilidade de usar melhor o seu dinheiro para conseguir construir seus projetos, conseguir realizar os seus sonhos e também ter uma vida financeira muito mais segura. Então, eu considero particularmente o orçamento familiar como uma ferramenta que ajuda a pessoa a atingir os seus objetivos de vida. E aí você pega num ponto que é, de certa maneira, delicado, né? Porque embora todos estejam na mesma família, às vezes o pai, a mãe, o filho, cada um tem um interesse diferente na hora de fazer um gasto. O pai quer comprar um carro, a mãe quer comprar um computador novo, ou o filho quer uma viagem. Como colocar na balança o que é mais importante e como cada um pode contribuir para esse orçamento? Perfeito. Eu brinco que na hora de construir um orçamento familiar, o que mais aparece é a individualidade de cada pessoa. Isso porque a gente tem pessoas que têm gostos diferentes, têm histórias de vidas diferentes e também estão em fases de vidas diferentes. Então, eu gosto muito de tratar o orçamento familiar considerando a individualidade de cada um, mas também respeitando o projeto coletivo da família. E o mais importante nisso tudo é o diálogo, porque às vezes esse assunto de dinheiro acaba sendo algo meio cinzento de se conversar em família, não é? Dificilmente as pessoas conversam sobre isso. Mas no meu dia a dia, intermediando essas famílias, eu falo para você, Rubens, quando as pessoas têm clareza, quando elas sentam e conversam sobre dinheiro de forma clara, é possível chegar num consenso da forma de se utilizar esse dinheiro para que todas as pessoas consigam usar o dinheiro da melhor forma para conquistar os seus projetos individuais e ainda conseguir ter uma qualidade de vida em família muito boa. Bom, mas então para a gente botar isso na prática, a gente primeiro tem que lembrar que tem conta de água, conta de luz, conta do gás, tem a despesa com alimentação. Como é que tudo se encaixa e qual que deve ser o pensamento para, em primeiro lugar, deixar a casa ativa, em segundo lugar, ter os objetivos individuais? Interessante isso. Quando eu faço um trabalho de planejamento financeiro com uma família, eu costumo dizer que, normalmente, quando a gente se prende
a tudo que a gente gasta no dia a dia, normalmente o orçamento familiar ele não tem tanta força quando a gente começa discutindo em família os objetivos. Por quê? Quando as pessoas têm objetivos em comuns e esses objetivos são fortes, as pessoas se prendem ao orçamento como uma forma de viabilizar esses projetos. Contudo, a gente não pode esquecer que precisa pagar as contas básicas, certo? Então, quando eu faço todo esse trabalho, Rubens, eu costumo entender com as famílias quais são seus objetivos e tentar encaixar o estilo de vida delas, que é relacionado a gastos com moradia, gastos com despesas de água, luz, internet, roupa, lazer, dentro desse orçamento e considerando também os projetos que elas têm. Então, esse equilíbrio entre objetivos e gastos é muito importante na hora de construir um orçamento familiar. E é importante definir claramente quem é responsável por pagar tal conta, quem é responsável por pagar outra conta. Todo mundo que tem uma renda em caixa, só vale a renda de uma pessoa da família? Como que é a ideia? Eu gosto de trabalhar na construção de um planejamento financeiro, de que se a família está vindo conversar comigo com um objetivo comum, todo mundo vai contribuir da forma como pode. Então, tem pessoas que ganham mais, tem pessoas que ganham menos. Então, chegar num consenso de que forma cada um vai contribuir é o melhor caminho. Porque, às vezes, se você tenta dividir isso de forma igualitária, se uma pessoa ganha muito mais do que a outra, isso vai ficar muito mais pesado para uma determinada pessoa. E, no final das contas, isso vai gerar uma certa problema na relação, né? Então, eu gosto muito de que as pessoas conversem e definam, olha, de que forma cada um pode contribuir em relação àquilo que é comum e tratar aquilo que é individual num planejamento individual para cada um. Então, é uma forma de você, dentro do que você pode, contribuir para aquilo que é comum e ainda ter uma forma de planejar aquilo que é importante para você, sem deixar de lado os gastos familiares. Aí seria num sistema proporcional, dá para dizer assim? Tipo, o cara que ganha mais contribui mais, a pessoa que ganha um pouco menos, tem um salário um pouco menor, vai contribuir um pouco menos, pensando nesse todo e ainda assim reservando alguma coisa para os objetivos pessoais dentro daquela família. Sim, Rubens, sim. Esse é um assunto que é aquele assunto que causa a polêmica, por causa da diferença de pensamento de cada um, né? Tem gente que gosta de dividir de forma igual, tem gente que acha que isso é o certo, né? Porque isso independe da renda da pessoa, e tem pessoas que gostam de constituir isso de acordo com a renda, porque muitas vezes a pessoa está numa fase diferente de vida. Eu particularmente recomendo que a família converse e entenda qual que é o melhor momento, qual que é o melhor meio entre eles para determinar isso, mas eu particularmente, o meu histórico de atendimento com os clientes, eu percebo que a maior parte das pessoas gostam de contribuir quando ganham mais, contribuir um pouco mais, do que quando dividir igualmente. Então, isso acaba ponderando um pouco e acaba criando até um clima muito positivo dentro da família, porque não dá aquela sensação de que alguém está sendo desfavorecido, sabe? Tá certo. É sempre importante a gente ter tudo isso em mente. Como você está dizendo, conversa sempre é importante. E eu quero também entrar no seguinte aspecto. Vamos botar a polêmica aqui. Vamos lá. A família está lá, agora com crianças pequenas, vamos dizer assim, tá? O marido e a esposa têm os gastos mensais. E aí estão as duas crianças pequenas. Uma está precisando, por exemplo, fazer um tratamento dentário. A outra está querendo uma bicicleta. Como priorizar isso daí para que nenhuma ache nada injusto? E de acordo com o orçamento familiar? De acordo com o orçamento familiar. Eu parto do pressuposto que a educação financeira também traz muita consciência financeira. No caso, vamos supor o caso do exemplo do dentista e da bicicleta. Fica muito evidente que um tratamento de saúde, né, de dente tem uma prioridade em relação à bicicleta. E o ponto aqui é a forma como você vai explicar isso para os seus filhos. E aí a importância, muitas vezes, dos pais terem essa educação financeira para conseguirem disseminar isso até para os seus filhos. A gente sabe que não existe uma cultura de educação financeira no nosso país. Agora está melhorando isso, né, com
como isso sendo um requisito básico, né, na escola. Mas, naturalmente, eu gosto de dizer que uma das melhores heranças que um pai pode deixar para um filho é a educação financeira, porque isso vai impactar toda a vida dele, né? Toda a criação de projeto, toda a forma como ele olha o dinheiro, que é algo que naturalmente ele vai ter que acordar todo dia e ir atrás. Então, e vai ter que explicar para o filho também, né? Essa questão de ter o dinheiro na hora ou ter o dinheiro mais para frente. Com quanto tempo que a criança começa a aprender essa educação financeira dentro de casa? Olha, depende muito. Eu falo que as crianças de hoje em dia estão muito espertas. Se você dialogar da forma certa, né? Se você tiver uma postura, se você tiver bons argumentos, tiver uma preparação e muitas vezes, né, conversar com um planejador financeiro ajuda, porque você aprende muito nessa conversa, você é capaz de pegar alguns exemplos, algumas situações, algo mais lúdico e transformar em algo palpável para a criança, de que forma que talvez ela não fique tão feliz, mas ela entenda que existe outra prioridade no momento. É sempre importante, e a conversa acho que é o principal mesmo, de estar sempre unidos por um objetivo. Quero agradecer muito a sua presença aqui no quadro Na Ponta do Lápis, Wander, e convidá-lo já para um próximo encontro, para a gente debater mais a respeito das finanças. Eu que agradeço o convite, agradeço aos telespectadores, espero de alguma forma ter contribuído, e aproveitando, se alguém tiver mais interesse em saber sobre finanças pessoais, orçamento e assuntos relacionados a dinheiro, eu quero deixar aqui o convite para acompanhar o canal Planejadamente, que é um canal onde eu procuro, junto com alguns colegas, dividir gratuitamente conteúdo de finanças pessoais para ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos e viver melhor o presente. É isso, sempre importante, né? Obrigado mais uma vez, Wander. Eu que agradeço e até mais. Valeu. O Wander Vicente, que é planejador financeiro pessoal, pôde conversar conosco aqui no quadro Na Ponta do Lápis. E na próxima semana a gente volta com mais dicas e informações importantes para você cuidar do seu dinheiro. Um grande abraço, até lá. Tchau. E o Câmara Total fica por aqui. Continue na nossa programação, porque daqui a pouco, à 13h, tem entrevista coletiva do prefeito Dário Saad com informações sobre a Covid-19 no nosso município. Transmissão ao vivo, então, da TV Câmara Campinas. Pouco depois, às 15h, tem o programa Questão de Ordem, também ao vivo, sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. E às 18h acontece a 5ª reunião ordinária com todas as discussões e votações que estão na pauta que nós mostramos há pouco nas notícias do Legislativo. E o Câmara Total volta amanhã, na terça-feira, às 11h com muitas informações. Eu te espero até lá. Tchau, tchau.